Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre os processos de hidrólise salina. A hidrólise salina ocorre toda vez que dissolvemos um sal em água e os íons desse sal são solvatados pela água, formando novas espécies. Uma solução salina pode originar soluções ácidas ou básicas, pois como os sais presentes irão se dissociar em cátions e ânions, dependendo de quem são esses cátions e ânions, a solução pode assumir valores diferentes de pH. Aqui nós temos o exemplo do processo de solvatação do sal de cozinha, que é o NaCl. Os íons sódio e íons cloro irão se separar na água pelo processo de dissociação iônica e os íons sódio são solvatados pelas moléculas de água a partir dos átomos de oxigênio, enquanto os íons cloro são solvatados pelas moléculas de água a partir dos átomos de hidrogênio. Esse processo irá ocorrer com qualquer sal dissolvido em água. Para podermos prever o pH da solução resultante, nós temos que recorrer ao processo de dissociação das bases e também da ionização dos ácidos, uma vez que eles são sempre os precursores dos sais. Então, lembrando que as bases irão se dissociar em ânions hidroxila e seus respectivos cátions. Quanto mais fraca for a base, maior a concentração da base não dissociada e menor a concentração dos íons hidroxila na solução. No caso dos ácidos, eles irão se ionizar em H+, e seus respectivos ânions, e quanto mais fraco for o ácido, maior a concentração que eu tenho do ácido não ionizado, e, consequentemente, menor a concentração de íons H+ livres. Por esta razão, o ácido e a base que originam o sal são determinantes para a característica da solução final. Aqui nós temos o exemplo de algumas substâncias consideradas eletrólitos fracos, ou seja, substâncias que possuem baixo grau de ionização ou dissociação. Então, ácidos fracos como HCN, H2S e o ácido carbônico são eletrólitos fracos, ou seja, estarão pouco ionizados quando estiverem em solução. Analogamente, as bases fracas, como o hidróxido de amônio e o hidróxido férrico, também estarão pouco dissociadas quando dissolvidas em água. No caso dos eletrólitos fortes, estes possuem alto grau de ionização e, portanto, irão dar origem a mais íons em solução. Ácidos fortes, como ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido sulfúrico, estarão altamente ionizados, ou seja, darão origem a muitos íons H+ em solução. E as bases fortes, de maneira similar, também estarão altamente dissociadas, ou seja, irão liberar muitos íons hidroxila na solução. Nós temos 4 casos possíveis de hidrólise salina, que irão variar de acordo com o caráter ácido-base dos sais. O primeiro caso é o sal derivado de um ácido forte e uma base forte. Aqui nós temos o exemplo do NaCl. A dissolução do NaCl libera Na+ e Cl-. E como fazemos o processo de hidrólise em água, nós temos que levar em consideração também a autoionização da água, que libera H+ e OH- no meio. A minha solução resultante terá íons Na+, íons Cl-, íons H+ e íons OH-. Neste caso, a concentração de íons H+ e OH- será igual, ou seja, nós teremos um pH neutro. Pois como o HCl é o ácido forte e o NaOH é uma base forte, os íons formados na dissociação não irão reagir com os íons formados na autoionização da água. Portanto, não ocorre o processo de hidrólise salina. O segundo caso é o sal derivado de um ácido fraco e uma base forte. Então, temos aqui como exemplo o NaCN. NaCN irá se dissolver liberando Na+ e Cn-. A autoionização da água libera H+ e OH-. Na solução resultante,
nós teremos a formação de HCN, além do íon Na+, e do íon hidroxila. Ou seja, sobra íons hidroxila na solução e, portanto, o pH será básico. E por que durante a hidrólise salina de um sal derivado de ácido fraco, nós temos a formação de um ácido no meio? Como o HCN é um ácido fraco, ele existe predominantemente na sua forma não ionizada. Já o hidróxido de sódio é uma base forte e irá existir predominantemente na sua forma dissociada. Portanto, nós temos um caso de hidrólise básica. Então, os íons cianeto, formados a partir da dissolução do sal, irão se ligar ao cátion H+, formado a partir da autoionização da água, para gerar a forma mais estável do ácido cianídrico, deixando íons hidroxila livres na solução. Por isso que o meu pH é básico e nós temos uma hidrólise básica. O terceiro caso é quando o sal deriva de um ácido forte e uma base fraca. Aqui nós temos como exemplo o NH4Cl, que ao ser dissolvido em água irá liberar o cátion amônio e o ânion cloreto, e a autoionização da água irá liberar H+ e OH-. A solução resultante terá hidróxido de amônio, íons H+ e íons cloreto. Ou seja, nós temos a sobra de íons H+, portanto, nós teremos um pH ácido. E por que há a formação de hidróxido de amônio? Neste caso, de maneira contrária ao sal derivado de uma base forte e um ácido fraco, nós temos a presença de íons derivados de uma base fraca, no caso, o hidróxido de amônio, que existe predominantemente na forma não ionizada. Ou seja, o cátion H+ irá se ligar ao íon hidroxila para chegar à forma mais estável do hidróxido de amônio, que é a forma não ionizada. Já o ácido clorídrico, que é um ácido forte, existe predominantemente na forma ionizada, portanto, irá se manter com seus íons separados, ou seja, nós temos um caso de hidrólise ácida. O nosso último caso ocorre quando o sal deriva tanto de um ácido fraco como uma base fraca. Aqui nós temos o exemplo do cianeto de amônio, que irá liberar NH4+ e CN- em solução após ser dissolvido em água. Considerando a autoionização da água no meio, nós teremos na solução resultante ácido cianídrico e hidróxido de amônio, ou seja, não sobram íons em solução e o pH dependerá da relação entre o Ka e o Kb destas espécies. Nos casos onde o sal deriva de um ácido e uma base fraca, praticamente não temos íons H+ e OH- livres na solução. Porém, a solução pode ser ligeiramente básica ou ligeiramente ácida, de acordo com o grau de ionização do ácido e da base formados. Nós consideramos que a solução tem pH em torno de 7, sendo um pouco menor do que este valor ou um pouco maior do que este valor. Nós podemos aplicar os conhecimentos de constante de equilíbrio para determinar as constantes de hidrólise dos sistemas apresentados. De maneira resumida, nós temos que, quando o sal deriva de um ácido e uma base forte, nós teremos uma solução neutra e não há constante de equilíbrio. Quando o sal deriva de um ácido fraco e uma base forte, nós temos uma solução básica e a constante de hidrólise será determinada pela relação Kw sobre Ka. Sais derivados de ácido forte e base fraca irão dar origem a uma solução ácida e a constante de hidrólise será determinada pela relação Kw sobre Kb. E nos casos onde o sal deriva de um ácido e uma base fraca, nós precisamos comparar o valor de Ka e Kb para sabermos o caráter da solução, e a constante de hidrólise será determinada por Kw sobre Ka vezes Kb. Aqui nós temos um quadro resumo das possíveis situações. E nos casos onde o sal deriva tanto de um ácido fraco como uma base fraca, na comparação de Ka e Kb, caso Ka
seja maior do que o Kb, nós teremos uma solução levemente ácida, e caso o Kb seja maior do que Ka, nós teremos uma solução levemente básica. A partir dos processos de hidrólise, nós podemos ter a formação de sistemas tampão. Uma solução tampão é uma mistura formada por um ácido ou por uma base fraca e por um sal inorgânico que apresente o mesmo ânion do ácido ou o mesmo cátion da base. A principal característica de uma solução tampão é o fato do seu pH manter-se praticamente inalterado, mesmo quando são adicionadas quantidades pequenas de um ácido ou uma base forte no meio. Então, nós podemos ter soluções tampão ácidas ou básicas, a depender de quais substâncias foram utilizadas para a sua formação. O sangue humano é considerado um tampão biológico. E o tampão que nós temos é um tampão ácido carbônico bicarbonato, que é capaz de manter o pH do sangue entre 7,35 e 7,45. Quando nós respiramos, o aumento da frequência respiratória irá gerar uma maior concentração de gás carbônico no nosso organismo. Esse gás carbônico reage com a água e forma ácido carbônico, que pode se ionizar em íons H+ e íons bicarbonato. Para que não haja um aumento muito grande da concentração de íons H+ no sangue e, consequentemente, a redução do seu pH, nós temos o sistema tampão regulando pela adição ou remoção de íons H+, o pH final do meio. Então, vamos falar um pouquinho sobre os dois tipos de tampão que nós podemos ter. O tampão ácido consiste em uma mistura de um ácido fraco e de um sal derivado desse ácido, ou seja, apresenta o mesmo tipo de ânion. Aqui nós temos o exemplo do tampão H2SK2S. O ácido sulfídrico libera íons H+ e íon sulfeto na solução, porém, por ser um ácido fraco, ele se ioniza pouco. Já o sal K2S é um sal solúvel que se dissocia muito. Então, nós teremos os íons sulfeto liberados pelo sal sendo capaz de reagir com os íons H+ liberados pelo ácido. O valor do pH de uma solução tampão ácida é sempre menor que 7, pois mesmo que haja adição de um ácido no meio, o íon sulfeto formado pela dissociação do sal será capaz de se ligar a esses cátions H+ que foram adicionados, levando o equilíbrio para a formação do H2S e mantendo o pH do meio com pouca variação. No caso dos tampões básicos, nós temos uma base fraca misturado a um sal derivado dessa base. Aqui, nós temos o exemplo do tampão hidróxido de alumínio, cloreto de alumínio. A base, por ser fraca, estará pouco dissociada e o sal, por ser um sal solúvel, irá se dissociar em uma alta proporção. Então, neste caso, o cátion será capaz de absorver íons hidroxila adicionados na solução e manter o pH da solução maior do que 7 e sem grandes alterações. Nós podemos calcular o pH de uma solução tampão se conhecermos o pKa do ácido ou o pKb da base. A relação matemática é, no caso de tampões ácidos, o pH será igual ao pKa mais o log da concentração do sal dividida pela concentração do ácido utilizados para formar o tampão. E no caso de um tampão básico, o pOH é igual ao pKb mais o log da concentração do sal dividido pela concentração da base. Vale lembrar que o pKa, por definição, é menos log do Ka. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!